Vamos meditar nessa noite, porque precisamos de famílias firmes na palavra do Senhor. Vamos falar o nosso texto, a nossa divisa desse mês, é o texto que está em 2 Timóteo 3,16. Podemos todos ler juntos? Todos juntos? Toda a Bíblia continua sendo o livro mais vendido no mundo. É o best-seller dos best-sellers. A Bíblia continua sendo propagada de diversas formas. O filme mais assistido nos últimos 10 anos é o filme Jesus. Algumas pesquisas nos assustam. Nos Estados Unidos, segundo o Instituto Barna, ele diz que apenas 37% dos americanos relataram ler a Bíblia uma vez por semana ou mais. Outra questão. Quando as pessoas estão enfrentando algum problema no casamento e pensam no divórcio, de 10 a 19% procuram a Bíblia como referência para tratar a sua questão. Lá nos Estados Unidos também, 8 em cada 10 adultos acreditam que os valores e a moral da América estão em declínio. Mas eles acreditam também que ler a Bíblia não trará diferença. Uma pesquisa também aqui na América Latina, diz para nós que o declínio moral que a nossa juventude enfrenta é que, pasmem, a cada 100 jovens dentro das universidades brasileiras, apenas um declara que um dia leu a Bíblia. Você lê a Bíblia? Você leu a Bíblia essa semana? A Bíblia é o nosso manual de um casamento feliz e saudável. A Bíblia é o que vai inspirar a mim e a você andarmos no caminho do Senhor. É impossível você querer navegar em águas tranquilas no seu casamento e na sua família sem a palavra de Deus. Por isso a insistência da nossa igreja. Há 14 anos nós fazemos esse mês da família. Há 14 anos nós lutamos e militamos, porque nós acreditamos que família é um projeto de Deus. Nós acreditamos que é na família o melhor ambiente para se educar filhos. Que na família é o melhor ambiente para também você desfrutar do prazer sexual. É na família que você vai ter o apoio para a sua velhice. Não é o Estado, é a sua família. Por isso que nós estamos enfrentando uma grande luta com ideologias que estão tentando cada vez mais destruir a família. Por isso que o nosso tema e o nosso desafio é famílias firmadas na palavra de Deus. Fala comigo esse tema. Famílias firmadas na palavra de Deus. Só as mulheres. Famílias firmadas na palavra de Deus. Os homens agora. Famílias firmadas na palavra de Deus. Firme a sua vida, firme a sua família na palavra de Deus. Eu achei muito interessante uma entrevista do filósofo Luiz Felipe Pondé, quando perguntaram para ele, você leu a Bíblia? Ele virou e falou assim, é claro, se eu li todos os grandes pensadores, como eu não vou ler o maior pensador da humanidade? Leandro Carnal, mesmo no seu ateísmo altamente proclamado e divulgado,
ele diz assim, que a Bíblia, ela é válida para a compreensão do desenvolvimento moral da sociedade. Você sabia que até a década de 50, no Brasil, a Bíblia fazia parte de todo o currículo educacional das escolas? Mas que, infelizmente, depois que começou a avançar as perspectivas de ideologias que queimaram Bíblia, que jogaram a Bíblia fora e falaram que o Estado é laico e não precisava da Bíblia, aí a Bíblia começou a ser retirada dentro das escolas. É impressionante. Eu fazia um trabalho de prevenção a drogas nas escolas, e eu visitava as escolas em Goiânia, e um dia eu tinha mais ou menos uns 200 exemplares do Novo Testamento, e eu queria entregar dentro da escola. Na hora que eu fui começar a entregar, a professora falou assim, pastor, não faz isso, senão vai dar problema. Nesse mesmo período, todas as terças-feiras, eu visitava a casa de prisão provisória. Aqueles Novos Testamentos não foram em vão. Os alunos não tiveram acesso a eles. Mas todos os presos que eu entrei em contato receberam uma porção da palavra de Deus. Não é estranho para você que dentro da escola, que é para formar, e ensinar, e educar, e transmitir conhecimento, o livro dos livros não pode estar? E não é mais estranho que aonde as pessoas estão, é a derrocada moral de suas vidas, lá dentro, você pode levar a palavra de Deus. Quando eu vou fazer visitas em hospitais, em UTIs, eu sempre levo alguns evangelhos de João. Algumas vezes eles deixam, depois da pandemia não pode mais. Mas sempre quando eu ia, eu perguntava, você aceita eu orar pelo seu parente, pela pessoa que está aqui, pelo paciente? Não, ore, pastor. Então eu ia lá, orava, vou deixar um texto para você ler e ler para ele. Isso vai acalmar a sua alma e a alma dele. Você sabia disso? Que somente a leitura da palavra de Deus é capaz de acalmar a alma humana? Você já começou a ler a Bíblia à noite? Geralmente você não consegue nem fechar a Bíblia. Você dorme antes. Porque a palavra de Deus, ela acalma o coração, transforma as nossas vidas. A Bíblia precisa ser a base da família. A Bíblia precisa ser valorizada. A Bíblia precisa ser estudada. E a igreja, ela existe porque temos famílias. E nós precisamos de famílias que valorizem a Bíblia. E nós precisamos de famílias que leiam a palavra de Deus. O texto que nós lemos e é firmado a nossa divisa, é um texto clássico que nos explica algumas realidades da Bíblia. Eu quero continuar falando sobre isso. A primeira realidade é que a Bíblia ela tem um valor, presta atenção nisso, a Bíblia tem um valor sobrenatural, porque ela é inspirada por Deus. Dá para você entender? Não foram homens e mulheres que compuseram pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios sonhos. Não, querido irmão, querida irmã. Deus inspirou homens, há cerca de 40 homens que escreveram, num período de 1.600 anos. Você acredita que em todos esses anos da humanidade, principalmente no período do Iluminismo, do século XVI e do século XVII, todos os pensadores queriam desvalorizar e encontrar aonde a Bíblia tinha contradições. Até hoje eles estão procurando. Onde está a contradição da Bíblia? Eles não conseguem. Me explique isso. 40 homens, tempos diferentes, realidades diferentes, momentos diferentes, escrevem um livro. Esse livro, ao final, ele é composto no cânon bíblico por homens estudiosos, e quando ele encontra esse respaldo, esse texto tem validade para todos.
para toda a igreja, para toda a cristandade nesses 2000 anos. Pena que muitas pessoas não valorizam. Houve uma época que a Bíblia era restrita apenas aos clérigos, e isso era muito ruim. Mas graças a Deus a reforma protestante veio e pulverizou a Bíblia para todas as pessoas. A Bíblia que você tem hoje é graças à reforma protestante. Toda a Bíblia brasileira, ela tem uma pessoa, Antônio Pereira do Nascimento. Esse homem é fruto da reforma. E esse homem, sendo fruto da reforma, ele fez a primeira tradução da Bíblia. Por isso o nome dele ainda consta para nós. Porque todas as Bíblias, elas são baseadas nesse estudo. Para você ter ideia, o quanto que esse homem era letrado. Ele é habilidoso nas 3 línguas que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. E ele era letrado nessas 3 letras. Ele era espanhol. E ele aprendeu português. Dá para você entender que a Bíblia faz parte da formação do povo brasileiro. Os primeiros jesuítas, quando eles vieram, eles começaram a catequizar as pessoas, e eles ensinavam, sabe, através de qual livro? Qual livro, igreja? Da Bíblia. Não é? Você não acha incrível essa história? Eu poderia passar a noite contando muitas histórias sobre a Bíblia para vocês. Nós temos o nosso curso que nós ministramos por dois anos, as pessoas vão conhecer cada vez mais a Bíblia. Mas eu não posso gastar esse tempo todo aqui hoje. Mas eu quero te desafiar. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós temos uma escola que se chama, é a escola mais antiga da história da humanidade, que se chama Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã. E você pode estudar a palavra de Deus nesse tempo com os irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos aprender algumas lições importantes para as nossas famílias. A primeira lição é que famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a unidade da igreja. Vamos falar juntos? Famílias firmes. A base dessa afirmação está lá na carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreveu 1 Coríntios e 2 Coríntios. E quando ele compôs esse texto, ele estava esclarecendo essa igreja por alguns problemas que ela estava enfrentando. Um primeiro problema que essa igreja estava enfrentando era o sectarismo. Então eles estavam dividindo a igreja entre grupos entre si. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Paulo. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta para corrigir esse problema que estava acontecendo. E às vezes, você já enfrentou algum tipo de crise assim dentro da sua família? Opiniões diferentes? Pensamentos diferentes? Todo grupo humano e social sempre terá algum ponto de conflito, por causa de pensamentos diferentes, escolhas diferentes. Como que nós vamos resolver isso? Nós temos uma base que nós declaramos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Sabe o que significa isso? É que a Bíblia é o nosso texto áureo. Se você quer resolver os seus conflitos em sua casa, tenha a Bíblia como esse norte, essa bússola, porque ela te ajudará na educação dos seus filhos, na administração financeira, na perspectiva do seu futuro e do seu amanhã. O apóstolo Paulo, então, falando a essa igreja, ele diz que eles não deveriam ser partidários, mas eles deveriam ser corpo uns dos outros. Nós não temos certeza se a igreja de Corinto foi totalmente transformada, porque Paulo escreveu na segunda carta, e a segunda carta ainda foi mais pesada. Se a primeira carta ela tinha sérias recomendações, a segunda carta é conhecida como a carta severa de Paulo. E quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, é muito interessante. Ele é mais duro. Ele é mais duro. E é interessante que essa igreja não vai aparecer entre as 7 igrejas do Apocalipse. O que eu estou querendo dizer para você, querido irmão e querida irmã? Você quer ter um casamento que tenha unidade? Nós queremos ter uma igreja que tenha unidade.
Nós queremos ter uma sociedade que tenha unidade. Nós precisamos basear em cima de algo que seja concreto. E eu espero que você esteja compreendendo que a Bíblia é esse norte. Deve ser a palavra de Deus esse norte. Não pode ser a interpretação dos homens, porque os homens falham. Por isso é importante que cada irmão leia a Bíblia. Você sabe como que são conhecidos os batistas? Os batistas são conhecidos como aqueles que protestam, aqueles que discutem. Sabe por quê? O nosso princípio é que nós não somos maiores uns que os outros. Nós somos todos iguais. Não existe um clero. Nós somos servos de Deus. Fala comigo. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Eu espero que você também seja um servo de Deus. E o apóstolo Paulo, em Corinto, está dizendo isso. Nós precisamos ser servos de Deus. O apóstolo Paulo, nós vamos ver na semana que vem, o texto áureo do casamento, quando ele diz que nós devemos nos submetermos uns aos outros por amor e temor a Deus. Nós vamos abordar esse tema, nós vamos compreender lições que são importantíssimas, que vão nos ajudar no nosso relacionamento familiar. Então, nessa noite, eu espero que você compreenda que quando temos a palavra de Deus como nosso norte, quando temos a palavra de Deus como a nossa bússola, quando temos a palavra de Deus, a possibilidade de ler, compreender, nós podemos ter unidade familiar e podemos ter unidade na igreja, podemos ter unidade no povo de Deus, no Brasil e todos os povos, porque a palavra de Deus ela é sobrenatural. A segunda afirmação dessa noite, famílias firmes na palavra de Deus são importantes para a santidade e o bom testemunho da igreja. A igreja de Corinto tinha um problema do partidarismo e do sectarismo, mas também tinha um problema sério. Estava acontecendo um adultério dentro dessa igreja. E era um adultério familiar, aonde um enteado estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. E isso ficou público e notório. E o apóstolo Paulo, então, ele gasta 2 capítulos aqui em Coríntios, capítulo 5 e capítulo 6, para corrigir isso. Querido irmão e querida irmã, ler a Bíblia é desafiador. Porque a Bíblia, quando você lê, ela vai provocar em você mudança de vida. Ela vai provocar em você transformação dos seus valores, dos seus paradigmas. Então o apóstolo Paulo diz para esses irmãos o seguinte, que eles não deveriam aceitar uma pessoa que estava vivendo assim e vivendo abertamente. Irmão, você já ouviu falar de caso de pastor que teve relação com alguém dentro da igreja? Quantos aqui já ouviram isso? A grande maioria já ouviu, infelizmente, né? De um líder religioso que teve uma relação extraconjugal. Muita gente. Vocês já viram a igreja tratar pessoas assim? Essa pessoa resolveu se afastar por um período para ser tratada, cuidada e restaurada por Deus. Querido irmão e querida irmã, nós estamos vivendo um modernismo ético, um relativismo extremamente perigoso. Nós lemos a palavra de Deus para que ela nos transforme e nos ajude a nos transformar. Deus quer restaurar corações, amém, igreja? Deus quer restaurar corações. Deus quer transformar vidas. A igreja é com esse papel, essa finalidade. O texto que o apóstolo Paulo diz que deveria ser transformado é 1 Coríntios no capítulo 6, no verso 18, que ele usa que não deis lugar à fornicação, à imoralidade, e o termo grego é porneia.
esse termo, ele vem da prostituição, do incesto, da homossexualidade, da bestialidade, da fornicação e da pornografia. Queridos irmãos, não deixe ninguém te desumanizar. Não deixe ninguém querer dizer para você que uma vida sem valores, sem fidelidade, sem santidade é uma boa vida, porque não é. Não é. Nós precisamos continuar como igreja ensinando nossos filhos que o sexo, o ambiente do sexo é o casamento. É um ambiente mais saudável para se desfrutar do casamento. Porque no casamento, se tiver filhos, haverá então crescimento. Querido irmão e querida irmã, a minha esposa, vocês sabem que ela trabalha na área da saúde, ela é enfermeira. A minha esposa diz que ela está abismada de ver a quantidade de jovenzinhas de 15, 16, 17, até 14 anos, com mais de 3 tipos de doença sexualmente transmissível. Querido irmão e querida irmã, você precisa cuidar do que entra dentro da sua casa. Músicas, grupos, filmes. Queridos irmãos, a primeira menstruação das mulheres está sendo antecipada por causa dessa exploração sexual que tem ocorrido. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos lutando contra a pedofilia. É contra a pedofilia. Isso não está longe de você nem de mim. Aqui em Goiânia foram presos 40 marginais desses pela Polícia Federal o ano passado. Em um computador, o cara tinha mais de 10 mil fotos de crianças saindo de escola. Dá para você entender que nós não podemos ficar brincando. Eu vejo uma igreja que se preocupa demais com entretenimento e se preocupa de menos com santidade. Eu vejo uma igreja preocupada demais com sensações e preocupada de menos com crenças e valores. Eu vejo uma igreja que está preocupada demais com crescimentos e números e se preocupado de menos com conteúdo de vida, com valor de vida. Como que nós vamos fazer isso? A nossa estratégia continua sendo a mesma. Leia a Bíblia. Deixe a Bíblia falar com você. Leia a Bíblia na sua casa. Deixe a Bíblia orientar a sua família. Tire tempo, reserve tempo para o culto doméstico. Aproveite agora essas mensagens que nós vamos estar enviando. Todos os dias às 8 horas, entre 8 e 8 e meia, estarei enviando. Separe um momento para você e sua esposa. Ouça sozinho, mas você, sua esposa, sua família, ouçam juntos. Conversem sobre o tema. Orem por tudo que vai ser dito, por tudo que vai ser falado. Quantos aqui querem ter um casamento melhor? O que você está fazendo para ter um casamento melhor? Eu estou engajado, compromissado para te ajudar e me ajudar. Porque quando eu estou fazendo isso, pode ter certeza que eu estou sendo a pessoa mais abençoada. Porque eu estou me preparando, porque eu estou estudando, porque eu estou ensinando e porque eu estou compartilhando. E porque eu espero que tenha feedback, pastor, esse texto hoje, essa mensagem hoje,
falou com nossa casa. Essa mensagem hoje trouxe mudança na nossa família. Famílias firmadas na palavra de Deus, queridos, sabem que o que é importante para as futuras gerações e para a sua própria família. Em 1 Coríntios capítulo 7, vemos as orientações do apóstolo Paulo sobre isso. A igreja de Corinto tinha um problema crônico, severo, horrível. Mas em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo dá para nós um norte da vida familiar. Ele ensina como a mulher e o homem devem se relacionar. Ele ajuda para que não ocorra problemas de adultério dentro da família. Ele orienta como deve ser a relação das pessoas solteiras. É melhor você buscar uma orientação na palavra de Deus ou na série do Netflix? E vê se tem alguma série do Netflix que vai falar alguma coisa boa sobre casamento. Cuidado com essa maratonada aí de Netflix, Não tem um filme. Eu assisti uma série recentemente. Eu esqueço sempre o nome, minhas filhas que me lembram. Foram 2 maratonas de 10 episódios, cada uma, 20. Em todas elas, havia um triângulo amoroso. Isso vai entrando, vai querendo se normalizar, se estabelecer. A mídia vem querer exaltar um homem que diz que tem 8 mulheres e diz que dá conta das 8. Duvido muito. Não dá conta de sustentar, não dá conta de fazer nada. Ele diz que agora quer mais uma. Nas escolas dos nossos filhos, está se normalizando a relação homoafetiva. 2 diretores de escolas falaram assim: pastor, nós não podemos falar nada, nós não podemos dizer nada. Mas aqui é o lugar da gente falar, da gente orientar, da gente voltar os nossos olhos para a Bíblia. Vamos largar esses progressismos, queridos irmãos. Isso não leva a sociedade a avançar. Olha como está a Europa. Como que está a Europa? Envelhecida. Sem crianças. Como que está Canadá? Envelhecida, sem filhos. Importando pessoas para morarem lá, porque não produz filhos. Dá para você ver, a sociedade está se tornando cada vez mais decadente. Eu queria concluir com os irmãos contando a história deste homem, Jonathan Edwards. Ele nasceu em 1703 em Windsor, Connecticut, nos Estados Unidos. Aos 18 anos de idade, ele estudou na Universidade de Yale e mais tarde se tornou o presidente da Faculdade de Nova Jersey, que agora se chama Princeton. Quando ele tinha apenas 20 anos de idade, escreveu uma lista de resoluções pessoais, onde entre elas estava: perguntar-me a mim mesmo no final do dia, onde eu poderia, em qualquer aspecto, ter feito melhor. Em nenhuma área da vida pessoal de Jonathan Edwards havia uma convicção tão forte quanto ao seu papel como pai. Jonathan e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos.
Apesar de uma agenda rigorosa de trabalho, na qual ele acordava todos os dias às 4h, às 4h30 da manhã, para ler, escrever, preparar suas mensagens e sair para suas reuniões administrativas, para suas viagens, para as grandes conferências, ele sempre reservava um tempo especial para conversar com seus filhos. Ele sempre reservava um tempo especial para conversar com a sua esposa. Vários autores escreveram sobre a vida deste homem, Jonathan Edwards, sobre o seu trabalho, sobre a influência que ele teve e o seu poderoso legado. Contudo, o legado do qual Jonathan Edwards estaria mais orgulhoso é o seu legado como pai. O estudioso Benjamin Warfield, de Princeton, ele registrou ao todo 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. E o que ele encontrou foi uma incrível evidência do seu sucesso e do seu bom legado. Entre os seus descendentes, ele teve 13 homens que foram presidentes de universidades, 65 homens que eram professores de faculdades, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores, 80 e outras pessoas em posições públicas, incluindo governadores, ministros e países estrangeiros, e um vice-presidente da República dos Estados Unidos da América. Muitos sociólogos, estudiosos, estudam a vida de Jonathan Edwards e perguntam: como alguém conseguiu deixar um legado tão marcante para até a sua 5ª geração? Querido irmão e querida irmã, Jonathan Edwards firmou a vida dele, a família dele, na palavra de Deus. Eu espero que hoje eu e você possamos ter essa decisão e compreender que o livro que Deus nos deu e nos deixou é o livro mais precioso para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Amém? Feche os seus olhos, fique em pé comigo na presença do Senhor. Coloque a sua vida nessa hora nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele que nesse mês de maio de 2022, você possa escrever uma nova história, uma história mais profunda na sua família com o Senhor, o nosso Deus. Ore nesse momento. Ore você. Peça a Deus: Deus, eu quero vencer a procrastinação. Eu quero vencer as interrupções. Eu quero ter um tempo reservado. Eu e a sua palavra. Ore agora pela sua família, para que a palavra de Deus seja a bússola que te guie e te oriente. Oriente os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, a outra geração que você ainda não verá, até a sua 5ª geração, que eles sejam abençoados pelo Senhor, pelo poder do Senhor, o nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, que nessa noite, ó Deus, esse desafio, ó Deus, se torne um compromisso. Que esse compromisso se torne um hábito. Que este hábito gere um caráter conforme o Teu Filho Jesus Cristo.
Que nesta noite o Teu Santo Espírito nos conduza a entender a prioridade da nossa vida, a prioridade e da nossa principal tarefa, da nossa principal jornada nessa existência. Deixar a Tua palavra, o Teu Evangelho no coração dos nossos filhos, netos e todos aqueles que virão. Que a Tua palavra nos corrija, nos transforme, que a Tua palavra nos liberte, que a Tua palavra nos encha da Tua paz, da Tua alegria, da força do Teu Espírito, que a Tua palavra nos encha de inspirações novas, de novos insights para a vida, de novas inteligências, de novos relacionamentos por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha conduzir cada família aqui, Senhor. É assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.